A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você a abrir agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Semana passada falamos de Filipenses capítulo 1, as 3 marcas dos santos felizes e alegres em Cristo Jesus. Descobrimos que eles estão no processo. Lembramos também que estão debaixo da providência divina e vivem uma vida com propósito. Agora, esses mesmos santos, eles refletem uma comunhão maravilhosa. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre os 4 reflexos da comunhão dos santos alegres de Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta para crente transformado e alegre. Agora eu queria pensar na comunhão dos santos. Eu queria tirar como tema, tirar do versículo 1, quando o texto diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há alguma comunhão espiritual, exortação, consolação, afetos e misericórdia, se há a comunhão dos santos. Então a gente pode pensar em 4 reflexos interessantes deste texto. O primeiro reflexo da comunhão dos santos é o amor. E o versículo 3, do versículo 1 ao versículo 4, nos ensina isso, mas o versículo 3 diz especificamente: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas façais por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Na comunhão dos santos existe amor e há a consideração de que o outro sempre é maior, o outro é sempre alguém para eu investir. Esse é o primeiro reflexo da comunhão dos santos, o amor. O segundo reflexo, muito interessante também, está lá no versículo 7, versículo 5 a 11, que é o serviço. E Jesus Cristo, Ele mesmo se entrega, Ele mesmo condescende, Ele mesmo se entrega na cruz para mostrar o serviço. E o versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e também reconhecido em figura humana. O primeiro reflexo da comunhão dos santos alegres do Senhor é o amor. O segundo reflexo é o serviço, demonstrado por Jesus mesmo. Mas tem o terceiro reflexo também lá no versículo 12. Do versículo 12 ao 18 fala sobre a santificação, a santidade, o desenvolvimento da nossa salvação. E o versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor, com tremor. Primeiro reflexo da comunhão dos santos, o amor. Segundo reflexo, o serviço. Terceiro reflexo, a santidade. E o quarto reflexo, do versículo 19 ao 30, exatamente lá no versículo 29 diz assim, falando dos servos de Deus: recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, homens na comunhão dos santos que trabalham demais para glorificar e para bendizer o nome santo do Senhor. Primeiro reflexo, amor. Segundo reflexo, serviço. Terceiro reflexo, santidade. Quarto reflexo da comunhão dos santos, respeito ou honra. Vamos estudar, irmãos, esse texto juntos? Vamos apreciar as grandezas deste texto. O primeiro reflexo da comunhão dos santos, então, é o amor. Considerai o outro superior. Nada façais por partidarismo, nada façais por vanglória, mas façais tudo por humildade. Considere cada um dos seus irmãos superiores a si mesmo. Isso é amor. Os santos alegres do Senhor, eles amam. Aqueles que estão no processo, aqueles que vivem a providência divina, aqueles que vivem com o propósito do Senhor, eles se amam. Se há, pois, exortação em Cristo, se há consolação de amor, se tem comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias nesse corpo santo de Jesus, se já tem. E nós temos a exortação em Cristo, nós já temos a consolação, nós temos a comunhão do Espírito Santo, nós temos entranhados afetos e misericórdia, temos.
Então Paulo vai dizer no versículo 2, então completem a minha alegria, de modo que então pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Como que a gente faz para completar a alegria do corpo de Cristo? A gente precisa pensar a mesma coisa, a gente precisa ter a mesma doutrina, a doutrina do Evangelho, do Jesus Todo-Poderoso, vencedor. A gente precisa ter a mesma estrutura, o mesmo alicerce, que é o amor ágape. A gente precisa ser unido de alma, ter planejamentos e metas de glorificar e bendizer o nome do Senhor. A gente precisa ter o mesmo sentimento de viver a vida, uma vida de propósito, debaixo da providência do Senhor, nos entendendo dentro do processo santo de maturidade e crescimento espiritual. Paulo vai dizer também no versículo 3, não façam nada por partidarismo, não tenham facções, não façam nada por soberba, por orgulho, por vanglória, mas façam tudo por humildade e considerem cada um dos outros superiores a si mesmo. Uma igreja assim, irmãos, que tem a alegria do Senhor, que é carregada de santos, ela não precisa de partidarismo, ela não precisa de vanglória, ela pode viver a humildade, ela pode amar o outro, ela pode considerar os irmãos extremamente fundamentais e extremamente importantes. E Paulo continua dizendo no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é particularmente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente não precisa mais pensar nas nossas posses como sendo algo mais importante. A gente precisa pensar mais em si mesmo como um fim principal. A gente pode pensar no amor de Deus, de estar dentro dos projetos de Deus, de ser santo, alegre na cruz, pela graça estabelecida para nós da cruz do Calvário, e viver glorificando o nome de Deus, como diz o versículo 4, não pensando propriamente naquilo que é meu, senão também naquilo que é dos outros. Isso é amor. O desenvolvimento do ágape, a consciência daquilo que foi feito, a consciência de sermos do Senhor, a consciência de estarmos em maturidade, junto na comunhão dos santos, para que todos os santos possam amadurecer a consciência da presença, do poder, da majestade, da vitória na cruz do Calvário. E esse é um desafio interessante na comunhão dos santos, olhar o meu irmão como o mais importante. E esse é o desafio lançado aqui. A base é Jesus. Aquilo que ele fez na cruz, a vitória poderosa. E nós podemos agora viver na comunhão dos santos com essa estrutura chamada amor. Na comunhão dos santos, os santos alegres do Senhor exalam o amor de Jesus. Na comunhão dos santos não tem outro alvo, senão a realização espiritual de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Os santos alegres que estão no processo, os santos alegres que vivem debaixo da providência, os santos alegres que estão cheios de propósito de adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, realizados no Senhor, amam. E essa é a primeira marca da comunhão dos santos. A segunda marca da comunhão dos santos é o serviço. E no versículo 7 diz que Jesus a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se então em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Os santos alegres do Senhor amam. Então os santos alegres do Senhor estão também prontos para servir. E o modelo é Jesus. E Paulo vai dizer no versículo 5, tenham em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Serviço abnegado, investimento na alma das outras pessoas, amar o outro, servir o outro, como igreja realizada, como comunhão dos santos. Como gente que recebeu a graça, como gente que é completo na graça, como gente que entende poderosamente a graça de Jesus, eles olham para o modelo, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento dele? Versículo 6, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus. E ele não usou o direito de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Mas não usou os seus direitos divinos por amor e por serviço, por salvação, por investimento, por querer ver o outro bem, os eleitos bem. Temos um bocado de direito, vários direitos. Mas o amor nos posiciona como servos.
O amor nos posiciona, a comunhão dos santos nos posiciona como gente que ama, como gente que serve. Quem ama, serve. Quem serve, serve porque ama. Isso são duas marcas da comunhão dos santos: amar, o amor ágape, e servir numa diaconia espiritual cheia do Espírito Santo. Versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, diaconal, tornou-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana como servo. O eterno exercício de esvaziar-se também é importante na comunhão dos santos. Jesus, quando convidou os santos, quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, esvazie-se. Quem quiser vir após mim, se esvazia. Quem ama, se esvazia para servir. Quem serve ama, quem ama serve. Ama pessoas, porque se sente totalmente atraído, amado pelo amor, pela graça divina. Serve porque entende que Jesus serviu. Versículo 8 diz assim que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pendurado no madeiro, por causa dos nossos pecados. Olha a lição de Jesus, aprendamos com ele. Ele a si mesmo se humilhou, obediente até morrer, morreu na cruz pelo serviço dos seus eleitos. Serviço. Pelo que também Deus, versículo 9, o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome da eternidade, o nome exaltado. Não é só amar, é amar e servir. Não é só amar e servir, é morrer por um propósito, é viver por um propósito, é viver por um processo de crescimento espiritual, é viver dentro da providência divina, glorificar o nome do Senhor. E no versículo 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. O propósito sempre é o nome de Jesus ser glorificado. O processo sempre é para que as pessoas entendam que um dia irão se dobrar diante dele, para que todos reconheçam o Deus servo como modelo também a ser seguido. O nome do Senhor será glorificado quando amarmos, o nome do Senhor será glorificado quando servimos na comunhão dos santos. Jesus é um modelo de serviço, meu irmão. Servir não é precisar servir, mas é servir mesmo sem precisar, é servir por estar dentro do processo da graça, é servir por se entender debaixo da providência divina, é servir uma vida, para viver uma vida com propósito, sair da teoria do serviço. Se a gente sair da teoria, a gente vai viver o serviço. A grandeza do reino, irmãos, é amar, a grandeza do reino é servir, e a grandeza do reino de Deus também é a santificação. Olha, a comunhão dos santos, ela apresenta para a gente o propósito de nos amarmos. Na comunhão dos santos, ela apresenta para a gente o propósito de nos servirmos. Mas a comunhão dos santos também, ela alavanca o projeto de santificação, o desenvolvimento da salvação. Como diz o versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor, amando o que o Senhor ama e com tremor, abominando também o que o Senhor abomina. Amar, servir e ser santo. 3 marcas da comunhão dos santos. Um lugar de desenvolvimento da salvação, amando e servindo. Mais um reflexo da comunhão dos santos. A santificação, quer alguém esteja observando, ou a santificação, quer ninguém esteja observando. Assim, pois, amados meus, versículo 12, como sempre obedecestes, continuem a obedecer, não somente quando eu estiver por perto, muito mais quando eu não estiver por perto, continuem a desenvolver a salvação com temor e tremor. Na comunhão dos santos, quando está todo mundo junto, a gente está desenvolvendo a salvação e a santidade, o amor e o serviço. Quando ninguém estiver olhando, a gente continua desenvolvendo o nosso amor, o nosso serviço e também a santificação.
Porque a comunhão dos santos é grata por aquilo que o Senhor já fez. Ela vive uma obediência por convicção. É santo por convicção. Ama por convicção. Serve por convicção. Se tiver alguém por perto, santificação. Se ninguém estiver olhando, santificação. Não é porque as pessoas estão cobrando da comunhão dos santos que a gente vive o amor, o serviço e a santificação. Mesmo quando ninguém estiver cobrando, mesmo quando ninguém estiver por perto, o privilégio do povo de Deus, dos santos alegres do Senhor, os santos no processo, os santos na providência, os santos no propósito, é servir, é amar e santificar-se, porque o Senhor está conosco. E algo que é extremamente gostoso de pensar, versículo 13, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Jesus que nos faz querer, é Jesus que nos faz amar, é Jesus que nos ensina a servir, é Jesus que nos ensina a santificação, com gente por perto ou sem ninguém por perto. E a gente pode fazer isso, irmão, sem reclamação, como diz o versículo 14. Façam tudo isso sem murmurar, sem ficar brigando, sem murmuração, sem reclamação, sem comparação. Eu trabalho e ninguém mais trabalha, eu faço e ninguém mais faz. Ame, meu irmão, sirva, seja santo, mesmo que ninguém seja santo, mesmo que ninguém mais esteja amando, mesmo que ninguém mais esteja servindo. Você pode amar, porque Jesus amou. Você pode servir, porque o modelo é Jesus Cristo. Não são os irmãos da igreja. A gente é motivador, como diz Paulo, pelas minhas cadeias. Um monte de gente está tendo ousadia para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para entender o Evangelho. Sem murmurações, sem contendas, sem brigas, sem cobrança. E o versículo 15 continua dizendo assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, onde? Qual é o contexto? Uma geração pervertida e corrupta. Ora, estamos na comunhão dos santos. Ora, somos os santos da comunhão no meio de uma geração corrupta e pervertida, da qual a gente agora, que saiu da comunhão dos santos, resplandece como luzeiros no mundo. Os santos do Senhor, os santos da comunhão, esse povo satisfeito, alegre no Senhor, além de viver isso dentro do corpo da igreja, na comunhão dos santos, tem o desafio de viver isso fora da igreja, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual a gente tem o privilégio de resplandecer como luzeiros, como sal da terra, como luz do mundo, como bom perfume de Jesus Cristo. Filhos de Deus, inculpáveis, que amam, que servem, que são santos no meio de uma geração corrupta. Somos santos do mundo. Somos os puritanos atuais, o povo que glorifica o nome de Jesus, o povo que tem contato com o Deus da Bíblia, o povo que tem contato com a Bíblia do Senhor. Um povo que ama a igreja, um povo que ama a comunhão dos santos, um povo que ama o próximo, um povo que está disponível para glorificar, bendizer o nome do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor, como santo do Senhor, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Como? Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que alegria do servo de Deus, um ensinador da igreja, um discipulador da igreja, um pastor da igreja, o apóstolo da igreja, um servo do Senhor. Olha a alegria que ele tem. Preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservem a palavra da vida. A grande alegria de um pastor, de um presbítero, de um professor de escola dominical, de um bom ministro do Ministério de Música, é ver que o povo de Deus está lendo a Bíblia, preservando a palavra escrita de Deus, adorando em verdade, olhando aquilo que está escrito, com muita reflexão, com muita vida devocional. O esforço daqueles que pastoreiam a igreja, daqueles que são missionários, é recompensado quando eles olham os eleitos preservando a palavra da vida, vivendo então em santificação, alimentando a sua salvação, desenvolvendo a sua salvação, preservando a palavra da vida.
Você pergunta para um pastor, qual é a grande alegria que você tem, pastor? Assim, quando eu vejo as ovelhas de Deus coladas nas Escrituras, preservando a palavra da vida, sendo santos. Quando você pergunta para um presbítero, qual é a sua grande alegria? É ver a igreja preservando a palavra da vida. Você pergunta para um diácono, ele diz, é ver a igreja preservando a palavra da vida. Quando você pergunta para qualquer líder da igreja, qualquer professor da igreja, qualquer influenciador espiritual da igreja, ele vai dizer, a minha grande alegria é ver a igreja preservando a palavra da vida, para eu ter certeza, no dia de Cristo, que eu não corri em vão. Eu vi pessoas entusiasmando-se com a palavra de Deus. Eu observei pessoas se entusiasmando com o Deus da palavra. Eu observei a comunhão dos santos crescendo e amadurecendo em torno da palavra escrita de Deus. E Paulo vai dizendo no versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos alegrar juntos, aleluia, quando o povo de Deus está amadurecendo em torno da palavra escrita de Deus, preservando a palavra viva do Senhor. A santificação, irmãos, a santidade é a nossa resposta maravilhosa, é a resposta maravilhosa que os eleitos dão para o Senhor. A gratidão nos leva à santificação. A consciência da justificação nos leva à santificação, nos leva ao serviço, nos leva ao amor. É uma resposta, o reflexo maravilhoso da comunhão dos santos. Santidade e vida devocional alegram o coração de Paulo naquele contexto. Santificação, vida devocional, alegra o coração do povo de Deus, alegra o coração do pastor, alegra o coração dos presbíteros, diáconos e todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Mas tem o último e quarto reflexo aqui. O quarto reflexo, irmãos, da comunhão dos santos alegres, plenos e felizes é o respeito. O respeito, irmãos, como diz o versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como esse. Homens que pregam a palavra, homens que dão a vida pelo ministério, homens que estão preocupados com a vida espiritual do povo de Deus. Quando a gente tem amor, quando a gente tem serviço, quando a gente tem santidade, a gente também tem respeito pela liderança da igreja. A gente honra e recebe homens do Senhor com toda alegria. O texto fala de 3 homens de Deus aqui, fala talvez de muito mais homens de Deus. Versículo 19, Paulo diz assim, eu espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O primeiro homem a ser honrado neste contexto aqui é o pastor Timóteo. Pastor Timóteo também, homem conhecido e respeitado ali no meio da igreja dos Filipenses. E Paulo pede para que eles esperem, o Timóteo chegar. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo era preocupado com os interesses da igreja. Homens preocupados com o interesse espiritual da igreja devem ser respeitados e honrados. Pastor, presbítero, diácono, professor, aqueles que estão preocupados com o crescimento espiritual da igreja, aqueles que estão preocupados com amor, em amar, em servir, em santificar, em levar amor, serviço, santificação, são homens a serem honrados pelo povo de Deus. Homens santos devem ser honrados, admirados e respeitados pelo povo de Deus. Não idolatrados, honrados e respeitados. Paulo diz aqui de Timóteo, não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente se preocupe com os interesses da igreja, que cuide dos vossos interesses. Aí Paulo vai falar dos adversários da verdade, pois todos eles buscam o que é deles e não o que é de Cristo Jesus. A igreja está carregada de gente assim também. Num contexto onde todos buscam aquilo que é particular, Timóteo buscava o interesse da igreja. Todo homem do Senhor que busca os interesses da igreja devem ser respeitados, honrados e amados. É o que o texto diz. Versículo 22 diz assim, e conheceis o seu caráter provado, porque serviu ao evangelho, junto comigo como filho, junto com o Pai.
Timóteo já tinha o caráter provado, serviu o evangelho como filho junto ao pai, serviram juntos. Dizem, esse serve ao evangelho, esse prega o evangelho, esse está preocupado com os interesses da igreja, este deve ser honrado e amado. E versículo 23 diz assim, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Está preso, ele está vendo a situação e ele até quer ir junto com Timóteo. No versículo 24 ele fala assim, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei para estar com vocês, porque me preocupo muito com o bom andamento da igreja de Jesus Cristo. Versículo 25 diz assim, julguei todavia necessário mandar também, segundo o homem aí, até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vocês e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito tinha ficado doente, né? Com efeito adoeceu não simplesmente, mas adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E a tristeza de Paulo tem muita relação com o corpo de Cristo, porque Epafrodito é extremamente útil para o ministério e para o bom andamento da igreja de Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer no versículo 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, olha aqui, para que vendo novamente vos alegreis e eu também tenha menos tristeza. Recebei, agora olha o 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, Timóteo e Epafrodito. Recebam esse homem com alegria. Honrem homens como Epafrodito, honrem homens como Timóteo, preocupados com o crescimento do povo de Deus. Homens como esse que trabalha tanto para a edificação da fé da igreja. E aí Paulo vai encerrando dizendo assim, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele, Epafrodito, às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Homens santos, que se preocupam com a igreja, homens santos que amam, que servem, que são santos, homens que devem ser amados, honrados, respeitados, não idolatrados, mas respeitados e honrados, homens de Deus, pastores de Deus, presbíteros de Deus, diáconos de Deus. Ensine seus filhos, ensine sua família a amar os homens de Deus, a amar a igreja de Deus. Respeitar esses homens, ensine a sua família a amar o Senhor, a ter amor na comunhão dos santos. Ensine sua família a servir o Senhor, a serem santos, a respeitarem, a viverem o projeto do Senhor, da comunhão dos santos. Homens de Jesus podem ser respeitados, homens de Jesus devem ser honrados, trabalham para Jesus, trabalham para a igreja, trabalham para Jesus. E aí a gente entende, na comunhão dos santos, esse privilégio de lidar com gente santa, e glorificar o nome do Senhor, fazendo esse exercício de amar, considerar o outro superior, esse exercício de servir, considerar o serviço de Cristo, viver em santidade, desenvolvimento da salvação, respeitar, honrar homens do Senhor, que se preocupam com o crescimento da igreja, que vivem para a glória de Deus dentro da igreja. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a viver na dimensão dos reflexos da comunhão dos santos, amando, servindo, santificando, vivendo em santificação, em desenvolvimento da salvação, honrando homens santos do Senhor, respeitando, glorificando assim o nome de Jesus.